Oi pessoal, no vídeo anterior nós conversamos sobre como governos e a indústria da beleza estimulou e ainda estimula durante a pandemia o consumo de maquiagem pelas mulheres e estimula inclusive que elas continuem se maquiando mesmo em casa. Agora nesse vídeo nós vamos falar sobre vestuário. E aí, quando nós pensamos em vestuário, a tendência é um pouquinho diferente. Alguns analistas de comportamento e consumo de moda, de vestuário, pensam numa quarentena do consumo. E o que significa isso? Não é consumir durante a pandemia, durante a quarentena e isolamento social. É ao contrário, é fazer uma quarentena de consumo. É diminuir um pouco o consumo de itens de vestuário para que a gente faça um consumo mais consciente e mais sustentável da moda. Alguns itens foram elencados por algumas empresas que analisam tendência de comportamento e consumo na moda. Um dos itens é a própria curadoria do guarda-roupa. O que significa isso? Mostra-se que durante a pandemia, e é previsível que aconteça isso como uma tendência no pós-pandemia, depois quando nós saímos do isolamento social, que a gente utilize as roupas que nós já temos no guarda-roupa e que nós compremos menos itens. Além de comprar menos itens, tem uma tendência também apontada de que a gente vai começar a trocar roupas ou então fazer o consumo de brechó. Isso já é verificado no Brasil há algum tempo, há alguns anos, mas essa possibilidade de ter um consumo mais sustentável de itens de vestuário tem se mostrado tendência na pandemia com possibilidade de continuidade. Além disso, como nós observamos em várias lives, e aí de famosos e de não famosos, o uso das roupas casuais em casa. Então, quando nós estamos no ambiente doméstico, que usamos roupas mais confortáveis, muitas vezes com a cintura com elástico, ou itens que trazem mais conforto e mais tranquilidade no vestir, mais leveza no vestir, essa tendência tem sido observada mesmo nas ruas desde 2017. É claro que isso aumentou na pandemia. O fato de estarmos em casa fez com que a gente utilizasse roupas mais confortáveis, sapatos mais confortáveis, ou mesmo pantufas, ou um calçado um pouco mais fácil de manusear, fácil de limpar, inclusive. Então, essa é uma tendência que tem possibilidade de continuar. Para que a gente utilize também nos escritórios roupas mais casuais e até no ambiente que a gente utilize fora do ambiente doméstico. Então, foram tendências observadas mesmo antes da pandemia, aumentaram na pandemia e aí como uma forma de se sentir mais confortável e ainda ter uma moda mais fácil de usar, como tendência no pós-pandemia. Além disso, a proposta de se vestir de maneira mais consciente, com mais criatividade e utilizando, além dos itens do guarda-roupa, e utilizando roupas mais casuais, na possibilidade de a gente ter mais criatividade e reduzir o consumo, ter menos consumismo. Algumas empresas de moda, que são grifadas, algumas grifes de moda, têm apontado, além de fazerem máscaras, para que a gente utilize durante esse período em que a gente precisa, além do isolamento social, quando sai de casa, utilizar as máscaras, muitas empresas de moda têm feito máscaras grifadas, e não só pensando nos equipamentos de proteção individual, como as máscaras faciais, mas principalmente pensando em desfiles de moda em que as roupas sejam atemporais, em que a roupa não dure somente aquela estação para a qual o desfile foi pensado, mas já existe uma perspectiva de que quando nós voltemos e que aí os desfiles de moda voltem, que haja uma tendência de que essas roupas elas sejam atemporais e que elas tenham mais durabilidade e que a gente possa então fazer a curadoria do nosso próprio guarda-roupa e usar roupas mais confortáveis. Essa tendência de consumo do vestuário demonstra também uma tendência de comportamento, do gastar menos, usar menos e gerar menos resíduo. Então é uma tendência já da indústria que tem se verificado e algumas revistas de moda já apontaram inclusive que, como a Zara britânica apontou inclusive uma revista de moda que fez uma tentativa de que as próprias modelos se produzissem a partir de uma maleta de roupas que a Zara enviou para essas modelos.
Então imagine, se a própria modelo vai compor o seu look dentro da sua casa, nesse momento da pandemia, e vai inclusive fazer sua própria maquiagem, que foi o assunto do vídeo anterior, imagine então o que vai ser aventado como tendência para o pós-pandemia. É preciso alertar também o seguinte: como todo movimento da moda e de comportamento é pendular, é possível também que aconteça algo totalmente diferente do que a gente está discutindo aqui nesse vídeo. É possível também que a gente comece a ter o desejo de usar salto até em shopping center ou até para ir à padaria. Ou mesmo utilizar roupas com paetês e com brilhos e se maquia excessivamente. Então, o que a gente pode verificar como tendência de consumo é o que já tem se aventado desde 2017, 18, 19 até esse momento de 2020, esses 3 meses em que nós estamos em isolamento social, mas o que o mercado vai reservar para comportamento e moda é só o futuro vai dizer. Se você gostou desse vídeo, vai lá no canal, curte, compartilha, ativa as notificações e se inscreve, que aí você sempre vai ter acesso às novidades que a gente posta.